Oggi temos uma live muito técnica até, acho, né, Christopher? Vamos ver muitos detalhes novos, muitas coisas interessantes sobre um assunto de uma certa complexidade, que é a posturologia, né? Eu conheço o Christopher já há alguns anos, acho que já uns 5 ou 6 anos que eu conheço o Christopher, né? Quando é que tu começou a trabalhar, Christopher, com Nabarro? Comecei, eu acho que foi em 2013, eu acredito, Cristian, onde eu fiz um primeiro curso, que foi um curso de podoposturologia. Aham. Eu me lembro que eu estava tão ansioso na época que antes mesmo de fazer a primeira formação, eu já fui atrás de fornecedores, eu fui um dos pioneiros da região a ter um baropodômetro aqui da minha região. Ali tu foi um dos primeiros, sim. Sim. Eu disse, nossa, aquilo foi um encantamento, acho que um início de descobrimento de muita coisa dentro da fisioterapia, as quais não eram muito bem, talvez eram muito bem explicadas para mim, nesse início, né? Início que eu digo, eu já tinha 5, 6 anos de formado, mas eu digo que era um início de carreira ainda, né? Então, onde a gente saía muito cru na faculdade sobre postura, sobre falar sobre pé, se falava sobre os mecanismos que regiam todo o equilíbrio postural. Ainda nós tínhamos vamos dizer, uma ciência muito pobre comparado já hoje. A gente fala hoje, poucos anos depois, 7, 8 anos, já evoluiu muito Muita mesmo. Muita coisa. Os mecanismos posturais, como a postura se configura, como a gente se equilibra. Hoje vamos justamente falar destes assuntos. Deixa eu apresentar um pouquinho o Christopher, um pouquinho dos nossos ouvintes ainda não conhecem, né? Christopher é fisioterapeuta, é osteópata também, né, Christopher? Ele, inclusive, fez formação no exterior, né, Christopher? Além de te formar como fisioterapeuta aqui, depois tu fez vários cursos de formação também no exterior. Tu teve até o prazer de conhecer um dos grandes pais do estudo do equilíbrio da postura, né? O Kage, né? O francês que né, começou a estudar esta estapilometria na década de 80. Esta é uma coisa que te invejo muito, porque eu sempre vi bastante trabalho deles, né? A gente tem ídolos, né? Eu sempre falo uma coisa, Christian, eu nunca fui muito de futebol. Os meus ídolos, vamos dizer assim, minhas referências, né? Porque eu vibrei, quis conhecer, talvez quisesse usar uma camiseta, tirar uma foto do lado, foram os meus grandes nomes da fisioterapia, da posturologia, da osteopatia. E graças a Deus eu tenho, né, fotos e tive a oportunidade de conhecer em congressos, como foi nesse de Madrid, no Congresso Mundial de Posturologia, o Gaguei, Felipe Villeneuve. Fiz minha formação inicial em posturologia, depois com o próprio Bricot, fui pupilo direto dele. Então, tive a oportunidade, espero que ela não se acabe aqui, né, de estar ao lado de grandes nomes aí que trabalham com posturologia. Inclusive o Christopher, né, ele trabalha diretamente na clínica dele, mas ele também tem uma empresa, né, ele é empresário também no ramo da posturologia, onde ele dá cursos sobre posturologia integrada, né, e inclusive ele tem produtos e materiais para trabalhar com posturologia. Então ele tem, né, um foco muito trabalhado, muito estudado, com muito empenho sobre a posturologia, né? Eu admiro muito o trabalho dele, gosto muito do trabalho de posturologia que ele realiza, tá? Então achei interessante ter ele também aqui na nossa semana do Café com Biomecânica, tá? Para discutir um pouquinho este assunto, que é um assunto, né, Christopher, que ainda tem uma certa complexidade e que ainda está buscando evidências, né, evidências mais robustas
sobre um conceito que absolutamente é complexo, né, Christopher? Como é que está a questão das evidências hoje em dia? Hoje eu vou falar um pouquinho de como eu trabalho sobre evidências, né, em relação aos mecanismos que equilibram, né, o que regem a postura. Hoje nós falarmos até logo mais eu vou contar a história, o início da posturologia, nós falarmos que existe um mecanismo que é capaz de manter o equilíbrio todo postural, isso aí seria uma utopia. Isso foi o que os primeiros cientistas, lá no início do século XIX, lá em 1930, um pouquinho, acreditavam que existia. Eles pensaram e questionaram, deve existir um sensor, né, deve existir um mecanismo que é responsável por manter a verticalidade corporal, né? E a partir disso começou a ser desenvolvido, depois se você quiser aqui, eu posso botar um PowerPoint, diversos estudos onde eles foram compilando e entendendo que isso já ainda no século XIX, tá? Para a gente poder começar a falar de evidências já logo mais. No século XIX que não existia somente um sensor, como eles falavam na época, né, um mecanismo que manteria a verticalidade e o equilíbrio postural. Então, hoje, nós pensarmos em como manejar um equilíbrio postural ou como entender o equilíbrio postural, a gente precisa trabalhar sobre evidências sobre cada via que a gente entende que faz esse equilíbrio postural. Então, o corpo ele é regido por diversas vias, por diversos mecanismos. Eu tenho um PowerPoint aqui, depois, se você quiser... Pode compartilhar, se quiser, Christopher. Eu vou mostrando a tela aqui também, tá? Tá liberado para tu compartilhar. Vou colocar aqui. Se quiser nos acompanhar no YouTube, né, Christian? Tá melhor. Sim, no YouTube vocês vão ter a tela melhor, né? Mais grande, mais cheias, para ver muito bem, né, o conteúdo, tá? Aqui eu vou continuar compartilhando aqui, tá? Então, lá no século, como eu falei, no século XIX, começou a ser estudado a postura, né? Com o seguinte questionamento: como o corpo humano pode se manter contra a gravidade, como pode se manter de pé, e como ele consegue ajustar-se a obstáculos, a desníveis, de terrenos, né? Então, a partir do século XIX, na verdade, é onde foi começado a estudar os captores ou as vias que fazem, né, o equilíbrio postural. Bom, então o que aconteceu? Ao longo do século XIX, ali começou a ser estudada a posturologia. Já se entendeu que não existia somente um receptor responsável pela manutenção do equilíbrio postural, certo? Então, nós tivemos grandes estudiosos, cientistas, médicos e também fisiologistas da época, neurologistas também, que começaram a fazer estudo da postura e ver dentro do seu nicho, da sua especialidade, que existiam outros mecanismos que também eram responsáveis por manter essa verticalidade, a qual foi questionada por Charles Bell lá no início do século XIX. Então, o que por exemplo, Romberg, que nós vimos em faculdade, o teste de Romberg, um neurologista, ele também teve o seu dedo dentro da posturologia quando ele fez um estudo, né, e entendeu que existia a importância da visão dos olhos e de toda a musculatura que move o seu olho, o seu olhar, para a manutenção da postura. Longet contribuiu com seu estudo ainda naquela época, dizendo que a propriocepção da musculatura paravertebral, né, e de outros músculos também faziam parte de um mecanismo que manteria o equilíbrio postural. Florence, então, ele foi um dos grandes estudiosos do sistema vestibular, que até hoje ele é um dos pais do sistema vestibular,
e entendeu que o sistema labiríntico vestibular, ele participa do nosso equilíbrio de postura também. Então, começou a se somar mecanismos e aportar que não existia só um mecanismo. Sheraton, então, ele entendeu que a contratilidade, o vetor de contratilidade de uma fibra muscular também é responsável por manter, né, uma configuração postural. E Vierotti, em 1890, ele fundou a primeira escola de posturografia, que, na verdade, hoje a gente chama de estabilometria, né? Lá no início era posturografia. Babinski, então, que também nós estudamos do reflexo de Babinski, ele identificou, né, as ligações relacionadas entre coordenação, postura e movimentos em pacientes com síndrome cerebelar. E o Dr. Baron, que até pouco tempo, que eu digo, estava com nós, pouco tempo na última década, ele conseguiu realizar, então, um estudo, né, falando da importância dos músculos oculomotores, né, extraoculares, na resposta postural. O que Baron fez? Rapidamente aqui, Cristian, para a gente ter uma ideia. Ele colocou alguns peixes em aquários. Quando ele colocou o peixe no aquário e seccionou uma das musculaturas extraoculares desse peixe, ele identificou que os peixes perderam a linearidade, eles começaram a andar em círculo, como se eles tivessem uma perda, né, da sua orientação espacial. Então, começou a ser entendido e ainda mais estudado que toda a musculatura que está extrínseca ao globo ocular, ela também ajuda na nossa orientação espacial e também na nossa percepção, né, para que a gente tenha uma boa adaptação ao meio o qual a gente vive. O Dr. Parlardi, então, introduziu um conceito geral disso, de esquema corporal. Então, o que eu gosto de falar aqui? Se eu estiver indo muito rápido também, o pessoal pode perguntar no meio da live, a gente vai respondendo aqui. O que eu gosto de pensar? Que a posturologia é uma jovem senhora. Por que uma jovem senhora? A gente já tem relatos dos estudos, né, que iniciaram lá no século XIX, mas a gente tem muito o que aportar e descobrir e conhecer, e ainda nos falta, que eu digo, está por vir, com certeza, muito respaldo ainda científico, com novos caminhos que a gente vai poder trazer ainda mais para dentro dessa técnica, dentro dessa metodologia, né, os benefícios da aplicação da posturologia com os nossos pacientes. Então, como eu trabalho hoje? Olha só, Christopher, eu acho que tem aqui o Rodrigo Freitas que coloca uma pergunta que acho que foi bastante respondida ali sobre os autores que tu colocou, né? Sobre a alteração do ponto de gravidade, a posturologia atua. Tá, vamos falar sobre isso. Tá um slide pronto para isso aqui. Certo, Rodrigo? Uhum. Então, o que é feito hoje, Christian? Hoje existem, sim, evidências de bom nível falando de sistemas isolados. A gente sabe que hoje que uma alteração sobre a fisiologia visual vai alterar na percepção do espaço, do movimento, da profundidade, da maneira que o corpo se desloca o seu centro de massa, né, para poder alcançar um objeto com maior facilidade, né, para poder melhorar aquele preparo motor, por exemplo, por uma falta de visão, né? Então, isso vai ter uma repercussão sobre o centro de massa e, por sua vez, sobre as cadeias musculares, enfim, e, por fim, a base, que são nossos pés, também vai ter uma consequência em relação a isso. Então, o que é feito hoje? Nós trabalhamos sobre os artigos, sobre cada sistema e reconstruímos, né, de forma integrada essas vias e ver se essa aplicabilidade realmente bate em clínica, né? Que muitas vezes que eu digo,
95% das vezes bate em clínica. Quando a gente reconstrói um artigo em consultório de um sistema isolado, ele, por exemplo, sobre o sistema visual, sobre o sistema manducatório, sobre uma cicatriz que esteja aferenciando, influenciando sobre um fechamento de uma cadeia, por exemplo, né? Então, a gente estuda cicatrizes, nós estudamos a fisiologia, a neurofisiologia do sistema oculomotor, a gente estuda todo o sistema dentoclusal e vai, com esses artigos de melhor evidência, vendo se isso tem uma compatibilidade dentro do nosso consultório em clínica e como esse paciente se apresenta, as suas alterações posturais, se fecha com esses artigos. Então, hoje, como não existe uma evidência integrada, e eu me arrisco a dizer que por muitos anos ainda não teremos, pela complexidade que é a manutenção do equilíbrio postural, são sistemas que se complementam, nós não temos apenas uma variável. Talvez a expressão matemática seriam diversas variáveis, variável olho, boca, pé, sistema autonômico, a gente já vai falar disso, sistema dentoclusal, parte emocional, seriam diversas variáveis com seus expoentes, né? Com expoentes ainda em cima para a gente poder chegar numa fórmula matemática da postura. Então, eu digo que isso é quase uma utopia, nós realmente conseguirmos mapear todos os mecanismos que fazem o equilíbrio postural. Porém, nós já temos bons direcionamentos, bons papers, que a gente segue, vê como ele se integra dentro desse conceito e que traz resultados. Então, hoje, eu acabo trabalhando assim, dessa maneira, quando eu estudo um dos mecanismos que faz a manutenção do equilíbrio postural. Ótimo, ótimo. Eu estava justamente me questionando, tá, mas daí como é que fazemos, né? Se é um labirinto assim, como é que saímos disso, né? Exatamente. Então, aqui eu trago para vocês alguns dos mecanismos que podem modular ou podem tanto interferir de forma positiva ou negativa na nossa postura. Para isso, Christian, o que a gente faz quando um paciente chega em nosso consultório? A gente vai atuar sobre e avaliar clinicamente, com testes, todos esses sistemas. Nós vamos avaliar toda a musculatura, por exemplo, extraocular, que participa dos movimentos de convergência, de fusão, de binocularidade, na visão do paciente, e ver se esse sistema tem alguma alteração. Bom, se esse sistema já nos apresenta alguma alteração, ponto positivo, vamos dizer, para o sistema oculomotor. Eu sei que eu vou ter que investigar ali. Assim como eu faço testes, se existe uma alteração do sistema labiríntico desse paciente quando ele chega em consultório. Nós temos condições clínicas de fazer testes sobre o sistema labiríntico. Avalio também se sobre a pele, cicatrizes ou fáscia, tem alguma aferência ou se existe alguma má informação que esteja ainda gerando, né, um fechamento de cadeia, um padrão antálgico, uma adaptação daquela postura por estar ativa aquela cicatriz. Então, a gente vai... eu gosto muito do termo posturologia integrada, porque a gente vai reintegrando, reconectando o nosso paciente nesse momento de avaliação. O sistema manducatório, ou sistema estomatognático, como nós chamamos, que é a mordida do paciente, a gente vai verificar se por alguma aferência trigeminal, algumas tensões, vai estar mudando toda a parte de estabilidade de cabeça, ou rotação de cabeça, ou até mesmo a maneira que ele mastiga, sobrecarregando todo o temporal, ou de gastro, ou musculatura, ou cadeias viscerais que vão estar se conectando aí com o diafragma e podendo alterar uma postura. A gente investiga também os pés,
do paciente, ver se tem alteração neurológica, ver se tem alteração de uma pisada, ver se é toda a parte articular, se tem uma boa artrocinemática, um bom funcionamento nesse momento que ele chega, se ele já tem históricos de entorse, de faceite, plantar. E também tem saído muita evidência científica falando do sistema autonômico sobre a postura, ou seja, principalmente sobre o sistema simpático. Hoje, o mundo que a gente vive nos exige muita atenção, está sempre com o alarme ativado, está sempre em postura, vamos falar assim, né, em padrão de prontidão de ataque. Alerta, né? Sempre alerta. Sempre alerta. Então, começa a se falar muito agora também, né, de evidências sobre o sistema autonômico, sobre a configuração postural, sobre a repercussão postural. Então, esse sistema autonômico está orquestrado sobre as emoções que o paciente chega, que ele está vivendo. Imagina, no momento de pandemia, hoje, quem não está com um sistema simpático lá em cima, sempre alerta, cuidado, álcool gel, vou me contaminar, não vou, já me contaminei, né? Então, as emoções também acabam orquestrando todo o sistema autonômico, né, nesse momento. E ainda puxando mais um pouco desse gatilho, que é muito interessante nós falarmos, sai outros estudos falando agora que a percepção cognitiva também se altera por influência do sistema autonômico. Então, quando o paciente chega em consultório, a gente não quer entender dentro da posturologia se existe somente o pé que está falhando, como se o pé fosse o grande mantenedor da postura. A gente vai avaliar todos esses sistemas aqui para entender como a queixa que ele nos traz em consultório pode estar relacionada por a falha de um ou mais desses sistemas aí que mantém, então, o equilíbrio postural. Uma pergunta que eu tenho aqui, mas que tu pode responder depois: aonde tu começa quando o paciente tem mais de uma alteração, mais de um sistema alterado? Isso tu pode responder depois, né? Eu senti, estava ali, precisava fazer, e aí eu te falei, tá? Vamos aproveitar o gancho. Por onde eu inicio? Por uma bela anamnese, Christian. É uma anamnese. Nós usamos, dentro da posturologia integrada, nós usamos uma ficha de 4 folhas de avaliação. O que acontece dentro dessa anamnese, daí a gente pode falar já mais adiante aqui, é que os sintomas e queixas que o paciente me traz em consultório começam a me levar para um desses sistemas, o qual nós falamos anteriormente. Então, eu começo, não é loteria, eu começo a ter pistas, né, de por onde eu vou iniciar com esse paciente. Se é sobre a visão dele, se é sobre o sistema labiríntico, se é pela pele, pela face, se é pelo sistema dentoclusal, se ele tem realmente, se é ascendente o problema dele, realmente é um problema podal, né? Vamos resolver só por baixo aqui. Então, eu vou testar esses sistemas a partir do quê? De queixas que ele me relata em consulta. Então, esse é o meu guide inicial, eu faço uma boa anamnese e sei hoje, dentro da posturologia, que cada sistema, ele me gera um ou mais tipos de sintomas. Vamos exemplificar aqui, tá? Visão, por exemplo, tá? O paciente reclama que tem dor de cabeça, tá? A dor de cabeça dele é fim do dia, não é início do dia, tá? Eu posso já começar a correlacionar mais ao sistema visual. Ele tem, por exemplo, dificuldade de leitura, ele tem até mesmo uma falta de equilíbrio, que pode não ser do labirinto nesse momento.
Então, eu já começo a pontuar, vamos dizer assim, direcionar para um sistema. E esse sistema, a grande sacada, vamos dizer assim, que dentro da postologia integrada, nós conseguimos correlacionar com padrões, padrões não, perdão, a gente não fala mais padrões, hoje a gente fala de configurações posturais, com configurações que esse paciente acaba apresentando durante a avaliação posturológica. Então, a gente sabe que, por exemplo, um problema de visão, onde, quando nós avaliamos a musculatura do reto medial, que faz a convergência, e a convergência serve para fazer a visão de um olho, né, ser fusionada, integrada para os dois olhos, para o córtex visual de uma forma única, né, para que eu não enxergue duas imagens. Quando o paciente não faz uma boa convergência, ele tem a tendência de trazer seu corpo avançado para frente para poder enxergar melhor e compensar essa falta de binocularidade, de convergência ocular. Então, isso vai ter uma repercussão sobre as cadeias musculares, sobre a postura dele e vai gerar uma configuração postural também. Então, o que a gente faz? A gente vai linkando sintomas com configurações posturais. E aí a gente vai indo para cada um desses sistemas e aí sim a gente destrincha aquele sistema e reavalia e reabilita já em consulta, né, para que o corpo comece a ter uma melhor entrada informativa e a própria homeostase postural seja capaz aí de começar a equilibrar novamente essa configuração de postura. Então, esse eu estou dando de mão beijada aqui, Cristian, mas é muito grande isso aqui que a gente tem que falar. Certo, tô vendo. Eu quero mais que permear esse conhecimento. Né? Eu sempre falo que existe uma missão junto do nosso conhecimento, que é permear ele. O conhecimento precisa ser permeado. Talvez as pessoas não tenham a oportunidade de estar em sala de aula, de fazer uma formação, mas permear o conhecimento, onde talvez essa informação que foi dada hoje já seja suficiente para ajudar um paciente que chega em consultório, a gente está fazendo uma coisa muito grande, né? Então, certo. Então, esses sistemas aqui vão ter uma repercussão sobre o centro de gravidade do paciente, respondendo a resposta do Rodrigo, se eu não me engano, né? Sim. Então, o que acontece? O que é o equilíbrio? É uma luta constante contra a gravidade. É nos mantermos nosso ponto de gravidade da melhor forma possível. Né? Onde a gente vai tentar anular ou equilibrar todas as forças lineares, forças torsionais, forças ascendentes, forças da gravidade, para que eu tenha um ponto zero e possa realizar menos esforço e gasto energético para manter tanto uma postura estática quanto uma postura dinâmica, ou seja, uma postura em movimento. Então, sim, a gente correlaciona, né? E quando eu avalio o meu paciente, na verdade, Christian, eu estou verificando aquela configuração postural a qual que ele chega naquele determinado momento no meu consultório, correlacionando com qual foi a maneira que o corpo encontrou de ajustar o seu centro de gravidade. Por que ele está com o ombro mais baixo? Por que ele tem um shift, um tilt pélvico ou uma cabeça rotada? Né? Então, ele chegou nesta configuração postural para ajustar o seu centro de gravidade de uma forma onde ele gaste menos energia para se manter assim. Né? Então, a gente sabe hoje que todo receptor acaba me gerando um tipo de configuração postural, que a partir da anamnese nós vamos, então, conseguir ser mais assertivo por qual receptor, por qual via nós começamos esse tipo de tratamento. Então, aqui, a gente fez uma
uma ilustração aqui, que todos esses sistemas, praticamente, são sistemas que se conectam ao sistema nervoso central, por vias neurológicas. Desde o receptor que ele tem, por exemplo, tegumentar, né, na pele, que vai levar um tipo de informação tátil, de posicionamento, de terreno, enfim, isso vai modular a nível de sistema nervoso central e vai ter uma resposta, né? Então, o que os receptores fazem? Levam informação num circuito de feedback, né, um circuito integrado, o qual vai ter uma resposta, né, de um preparo motor e uma resposta motora, uma execução muscular depois, uma atividade muscular em resposta a esse feedback que ele recebeu, né, sob esses receptores. Certo. Então, quando eu não tenho uma boa via de comunicação, uma via de comunicação é quando não tem uma boa integração daquele receptor, seja um pé diabético, onde tem a perda da sensibilidade, onde a propriocepção, né, já vai estar alterado, quem sabe toda uma perda de um déficit sinestésico ali, por um paciente de pé diabético ou um paciente neurológico, enfim, autista, também por outros déficits que ele tem, eu já não tenho a mesma qualidade de resposta porque eu tenho um déficit ali neurológico, um déficit informativo. Isso vale para o olho, para a boca, para o labirinto, para uma cicatriz que está fechada, está ativa, que nós chamamos, dentro da posturologia. O músculo, ele é um mecanismo de resposta, é um mecanismo efetor, ele responde, né? Então, eu gosto muito de falar que como ele fosse um soldado raso do corpo, porque ele vai responder a centros superiores, a respostas de centros superiores, que são respostas neurológicas. Então, muitas vezes, agora puxando um pouquinho já para essa parte mais motora, não adianta somente fazer reforços de core. Se fala por muito tempo síndrome da deficiência de cadeia cruzada, com o pescoço avançado, porque o peitoral estava mais forte, os romboides, toda a musculatura posterior estava mais fraca, por exemplo. Não adiantaria e não adianta somente trabalhar a parte muscular, porque isso é de sistema nervoso central e dos receptores, tá, que levam a informação para ele. Então, eu tenho uma resposta. Então, eu preciso também, sim, trabalhar esse feedback motor e recriar esse engrama, essa resposta, mas eu preciso trabalhar na causa, que são os receptores aí nesse momento. Então, é isso que nós fazemos dentro da posturologia, é entender todos os sistemas que estão atuantes para regular aquela postura. Quando o paciente nos chega em consultório, né, a gente avalia a postura dele por quê? Porque o padrão postural nos interessa ou porque a configuração postural nos interessa? É porque a configuração postural nos interessa, nos diz muito sobre aquele paciente e sobre todos esses mecanismos que atuam no equilíbrio postural. Então, nós conseguimos aí ter um direcionamento, um melhor mapeamento desse paciente para saber por onde eu trato. E dentro na mudança, né, de visão extremamente mecânica a uma visão mais neuro, né, mais cognitiva, mais neuro, mais sensorial, né? Com certeza, sim. Então, é importante a gente entender o paciente e todos os reguladores, né, antes de estar somente colocando talvez uma palmilha no pé desse paciente, né? Eu
Ó, o pessoal falou que agora está dando eco, Christian. Não sei se alterou alguma coisa. Está dando eco? Roberto? Para Beleza. Roberto está certo agora. Vamos ver. Beleza. Ah, tu está no YouTube, tá. Vou afastar aqui. Joia? Vai. Então tá, então a gente pensar que o sistema muscular é um sistema efetor. Por mais que ele também faça toda a parte entre o fuso, a resposta de estabilização articular, dentre outros mecanismos que vão estar participando disso, até fiz um post ontem sobre isso aí, a gente tem os circuitos de feedback, né, de fechados, que vão melhorar a nossa... toda a percepção sinestésica, mas ao mesmo tempo a gente também tem a integração das respostas externas que estão sendo moduladas ao mesmo tempo com os circuitos que estão tentando nos manter em equilíbrio interno, para que eu tenha uma boa adaptação ao meu meio, ou ao meu movimento, ou ao espaço no qual eu estou circulando, ou a atividade física que eu vou fazer. Então, realmente, quando nós falamos de postura ou de controle postural, é algo muito complexo, muito complexo. Mas hoje a gente já tem bons artigos, boas referências e bons resultados clínicos trabalhando sobre essa metodologia. Então, o que é feito aqui agora, Christian? O que a gente vai falar? Um assunto muito polêmico, né? Que se fala de qual é a postura ideal. Existe uma postura ideal a qual esse paciente tem que se encaixar quando ele chega em consultório ou quando eu vou fazer um mapeamento posturológico dele, né? Na verdade, hoje que eu digo já, praticamente nos últimos 3 anos, nossa escola já não trabalha mais com padrões posturais. Nós falamos muito de funcionalidade, tá? O que é entender, o que é uma postura funcional? É uma postura que vai atender, né, determinados parâmetros de funcionalidade para que ela possa executar suas tarefas diárias sem ter riscos biomecânicos, cisalhamento, sobrecarga de uma articulação, um aumento de uma tensão sobre cadeias musculares. Então, hoje, pouco nos importa, na verdade, quando o paciente chega em consultório e me diz assim, eu queria melhorar minha postura, o que me incomoda é a minha postura porque eu tenho um pouco o meu ombro esquerdo ou direito mais baixo. Tá? O que eu vou avaliar quando ele me diz que tem um ombro mais baixo? Se existe alteração da mordida dele, se existe alteração da visão dele, se existe uma perna curta real, se existe, aí sim, déficit de cadeias musculares, e como o corpo está regindo essa configuração postural. Se associado a essa configuração postural que ele chega, eu faço testes para ver se essa configuração ela é funcional, se ela funciona bem. Por quê? Se eu tiver uma postura que é extremamente apta e funcional para manter as atividades de vida diária sem riscos de consequências a médio e longo prazo, de cisalhamentos, consequências biomecânicas, consequências de possíveis artroses ou tensões que podem me gerar bursites, fasciites, enfim, essa postura que chega até mim não me preocupa. Né? Agora, ao avaliar o paciente e entender que essa postura não é funcional, aí sim eu preciso intervir sobre esses sistemas que nós falamos anteriormente, né, para começar a melhorar a integração e a funcionalidade dessa postura do paciente, né, desde a parte estática quanto ao movimento. Então, não existe
mais essa questão de postura ideal, né, como nós vimos, ou como eu fiz lá em 2014, 13, com o próprio Bricot, onde a gente colocava padrões, né, postura A, B, C, D, E, e o pé plano tem a ver com o joelho valgo, ou um calcâneo varo, tem que ter o joelho varo, que seriam as congruências, os padrões congruentes articulares, né? Isso já não existe mais, porque a gente chegam padrões completamente distintos a estes no nosso consultório. E a gente vai... O que a gente vai buscar entender? Aonde está a falha? Por que esse paciente tem o calcâneo valgo e o joelho varo? Né? Por que aquela pelve que, em teoria, se o calcâneo é valgo, o joelho é valgo, a pelve teria que estar em uma anteroversão e se encontra em uma retroversão? A gente volta a pensar no nosso no melhor ajuste gravitacional que ele gerou para não criar possíveis lesões e também ter uma economia de gasto energético. Então, a pergunta daí fica: será que este padrão ele funciona, é funcional ou não vai me gerar uma consequência a médio longo prazo? Então, por isso que nós investigamos de uma forma funcional, né, todos os sistemas do paciente e ver se ele tem uma boa resposta muscular, uma boa aferência muscular. Então, o músculo como efetor, ele vai acabar ajustando por consequência a postura. Se eu tenho toda uma boa integração desses mecanismos que nós vimos ao longo dessa live, eu tenho certeza que esse paciente vai me apresentar uma postura melhor configurada e funcional. Quando eu começo a ter falhas sobre esses sistemas, certamente esse paciente já me chega em consultório com uma configuração postural alterada e também com queixas de dor, né? Ou queixas até mesmo traumato-ortopédicas, que a gente está acostumado a tratar no nosso dia a dia, aí, que muitas vezes nós não fazemos o link com todos esses mecanismos que participam do equilíbrio postural. Certo. Estava refletindo um pouquinho sobre mim, como é que é a minha situação aqui, né? Sem dúvida, os meus olhos têm um papel na minha postura, sem dúvida. Provavelmente, hoje, muitas pessoas, eu ousaria dizer que 90% até a 95% de nós, todos que estamos aqui hoje, temos algum déficit na musculatura oculomotora extraocular, ou até mesmo sobre o próprio sistema visual, né, sobre a fisiologia do olho ali. Então, isso vai ter uma repercussão também sobre a nossa postura, sobre o nosso posicionamento. Então, vale a pena sempre a gente investigar. Sim, infelizmente eu vou bastante da oftalmo, né? Eles não avaliam muito esses aspectos, né? Christopher não entra muito sobre a questão muscular dos olhos, da capacidade de movimentação dos olhos, não entra muito sobre isso, oftalmo, geralmente, né? Não, eu não vejo, assim, são poucos, tá, Cristian? Existem profissionais que já integram a oftalmologia, essa questão mais sistêmica, né? Mas realmente ainda se vê muito dessa avaliação sobre a fisiologia do olho, né? Sobre o globo ocular, sobre os músculos ciliares, sobre a avaliação da pupila, então é feito mais sobre realmente o olho, o fundo de olho, e verificar qual é a lente que te auxilia melhor, né, no âmbito visual, do que é feito uma avaliação tão completa, tão precisa. Eu até digo assim, que é um teste simples, o teste de convergência, né, onde a gente está testando, inclusive, a binocularidade, né, a fusão da imagem, né, o processo de
do reto medial é quem faz a fusão. Se você não tem o reto medial ativo, que é um músculo, não vai ter fusão de imagem, não vai ter convergência e, por sua vez, fusão. E são poucos oftalmologistas que incluem um teste tão simples no seu consultório que tem uma grande repercussão visual e postural. Então, eu ainda acredito que a gente vai crescer muito de forma integrada. Tem que evoluir ainda a coisa. É uma coisa ainda que está muito segmentada aqui no Brasil. Eu já tive em outros países, a gente vê que estão melhores, bem melhores, mais integrados e mais conectados sobre esses tratamentos, sobre a visão posturológica, né, da manutenção postural. Mas eu acho que a gente chega lá, passo a passo. Acho que já evoluímos muito. Eu vejo que de 2013, quando eu comecei dentro da posturologia até hoje, a gente já evoluiu demais. Já tem muita gente trabalhando posturologia, se interessando por posturologia, entendendo o quanto essa técnica, essa ferramenta, essa modalidade pode ser útil e auxiliar na evolução e no tratamento que a gente atende diariamente na nossa clínica aqui, né? Sim. Então, a gente... Já vejo o mundo da odontologia já mais interessado, interagindo, né? Eu tenho já clientes nossos que interagem muito bem com fisioterapeutas, né? Que trabalham sobre avaliação de oclusão, de mastigação, e trabalham em parceria com fisioterapeutas, né? Porque já estão bem mais cientes e já têm, acho, bom trabalho, né, na literatura sobre estas questões na odontologia, né? Então, eles são já mais integrados, né, nesta visão que tu está comentando. Eu acho que a gente vai conseguir chegar lá ainda. É que existe não vou dizer que é muito importante, mas eu vejo assim, as especialidades às vezes te jogam somente para uma via a qual você é muito bom naquilo, né? E nós precisamos de profissionais assim, realmente. Sim. Né? Porém... Sim, dentes é um assunto também de uma complexidade enorme e precisa de um cirurgião dentista ali, não tem jeito, né? Quando entra a parte de dentes mesmo, é só com muito trabalho e especialidade que se consegue, né? Mas, ao mesmo deixa tempo, eu falar aqui uma coisa que o Rodrigo, que antes comentou, também está retomando aqui, né? Ele coloca assim, como uma avaliação no modelo biopsicossocial, ver o paciente como um todo, né? Ele está colocando. Sim, e aí que tem um outro, o Mário Rodrigues, que coloca, mesmo que o paciente tenha uma postura funcional, às vezes esta postura incomoda visualmente o paciente. Seria indicado um tratamento para melhorar a melhora da autoestima do paciente, mesmo sem que ele tenha algum problema de equilíbrio. Ou seja, pode chega... Sim, o paciente chega para ele, né? Aí, mesmo que o paciente tenha uma postura funcional, né? O paciente tem uma postura funcional. Às vezes, esta postura incomoda visualmente o paciente. Tipo aquele exemplo do ombro baixo que tu colocou antes, né? Aí, seria indicado um tratamento para a melhora da autoestima do paciente, mesmo sem que ele tenha algum problema de equilíbrio? Eu acho que dificilmente essa postura vai ser funcional. A gente vai encontrar algum mecanismo que não está atuando bem. Porém, se nós entendermos dentro de uma consulta que existe, a gente pode matar quase dois coelhos numa cajadada só, respondendo também a pergunta do Rodrigo, se eu não me engano. Esta é a pergunta do Mário. Tá, do Mário e talvez do Rodrigo junto aqui. Se a gente entende que existem aspectos, né, externos, aspectos de autoestima, questões emocionais juntos, envolvidas nessa postura, claro que a gente vai precisar encaminhar e derivar para um profissional que seja capacitado para fazer esse tipo de atendimento, né?
O que a gente precisa, nós, como especialistas em posturologia, precisa entender que não necessariamente nós precisamos estar capacitados para atender todas as áreas, mas sim para derivar quando necessário, né? Então, se eu sei que existe como ele falou, um modelo biopsicossocial que esteja alterando os aspectos emocionais, atuando, como a gente falou, que orquestra todo o sistema autonômico do meu paciente, que vai alterar toda a parte também cognitiva e de percepção desse paciente. Eu sei que isso eu preciso derivar um profissional, né, da saúde, da parte da saúde mental, um psicólogo, né, um terapeuta, enfim, que vá também ajudar nessa área. E aí eu posso intervir com um posturólogo, sim, buscando as outras falhas, e até mesmo fazendo, se, por exemplo, a questão dele também uma alteração postural, que a qual ele me chegou em consulta, eu tenho uma ferramenta que eu consigo melhorar também a postura dele. Trabalhar o centro de gravidade, abrir uma cadeia muscular, que é a própria palmilha. O que eu quero dizer aqui que talvez, se eu não ser assertivo no meu tratamento, não adianta só querer intervir com uma palmilha ou só trabalhar com a ferramenta que eu tenho, eu preciso trabalhar de forma completa. Por que uma pessoa deprimida chega na nossa consulta com um padrão de fechamento? Dificilmente a gente vê uma pessoa que ganhou na Mega Sena, né, e está com uma postura curvada ou está andando de cabeça baixa na rua. Isso quase nunca nós vamos, né, encontrar um padrão desse. O fato é que, a longo prazo, esse padrão, que talvez que a causa seja até mesmo emocional, enfim, que levou uma depressão a ele, que a depressão levou a esse padrão, já gerou um fechamento, gerou uma consciência corporal, gerou já um engrama ao qual ele se vê assim. Então, o que nós estaremos fazendo? É ajudar com técnicas para abrir essas cadeias, né? E melhorar o centro de gravidade e melhorar a liberdade de movimento e a funcionalidade desse movimento. Mas se é de cunho, de fundo emocional, a gente sabe que o primário não está aqui, né? Então é saber derivar, né? Certo. Deixa eu colocar outra coisa, Christopher. Depois de uma notação rápida sobre isso, talvez vou falar sobre esta questão das emoções, uma experiência que eu tive nos Estados Unidos. Tigres Team Superation Coach Maurizio Sampaio no YouTube coloca uma questão, tá? Bom dia, sou da educação física e estou no primeiro semestre de fisioterapia, entrando nesta temática ocular. Como trabalho com deficientes visuais, percebo a dificuldade postural principalmente, né? Como usam muito a audição, né? Os pacientes dele, né? Deficientes visuais, eles fazem um esforço maior para lateralizar ou rotar. Daí, pelo tempo, isso pode prejudicar na questão postural destas pessoas? Esta é a pergunta, tá? Ou seja, né, a deficiência visual implica um trabalho, né, sobre o equilíbrio de audição diferente, né, um esforço, ele fala, né, para lateralizar ou rotar. E aí ele pergunta se isso pode prejudicar a postura destas pessoas. Bom, acho que aí a gente falou, volta ao tema de funcionalidade, Christian, né? Ele vai ter a perda da visão, isso ele já vai, se ele já nasceu assim, ele já está adaptado a isso, tá? Se ele perdeu a visão em algum momento da vida,
nós precisamos auxiliar a ele a criar novos caminhos para que ele se equilibre bem, com maior uso dos pés, com maior a percepção auditiva, né? E até mesmo trazer uma consciência para esse paciente, a qual ele consiga fazer os movimentos com maior segurança. Então, eu não pensaria tanto, e claro que ele vai ter alterações, consequências posturais, principalmente se ele perdeu a visão em certo momento da vida, e já não nasceu assim. Né? Tu acaba suprindo com teus outros sentidos, né? Se tu já nasceu assim. Agora, se tu perde, é fazer todo um trabalho, né? Onde ele consiga melhorar toda a consciência corporal, sinestesia, toda a percepção espacial dele, para que ele consiga executar os movimentos do seu dia a dia. E a RNDP falando sempre sobre este assunto de atletas deficientes visuais, neste caso atletas, tá? Apresentam grupos musculares hiperativos e recorrentes lesões musculares. Como gerenciar? Ela acaba comentando que eles se lesionam, parece mais de maneira recorrente devido a algumas hiperatividades que eles têm nos músculos, né? Bom, lembra que a gente falou lá no início dos slides que não existe um mecanismo que ele seja soberano para equilibrar o corpo, né? Para equilibrar a postura. Então, certamente eu investigaria todos os mecanismos desse paciente. Se ele já não tem um, que é o déficit visual, eu vou tentar melhorar e potencializar todos esses outros mecanismos, né, para que eles tenham uma boa integração. Eu preciso ver se esse paciente tem déficit muscular, preciso saber se ele tem uma perna curta, preciso avaliar toda a congruência biomecânica dele, se funciona bem, quero saber se ele tem alguma cicatriz, quero saber se o sistema auditivo labiríntico dele está bom, se ele também escuta perfeitamente e tem a mesma capacidade de escutar no ouvido esquerdo e direito, trabalhar padrões de movimentos para que não sejam repetitivos, né, somente para um lado, um equilíbrio todo motor. Então, você realmente mapear esse paciente aí, né, esse atleta, no caso, para que um déficit que ele possui não seja o suficiente para gerar tanta lesão aí como repetitivo ou hipertonicidade de algumas musculaturas. Então, assim, o que eu posso abordar ou tratar em meu consultório quando um paciente chega, tá? Qual o espectro de tratamento que a gente falou, né? Qual a amplitude? O que eu consigo avaliar o meu paciente quando ele chega, tá? No âmbito postural, tá? A gente colocou em 3 colunas praticamente aqui. Eu vou avaliar, por exemplo, posso colaborar e interferir e auxiliar sobre escolioses, né? A gente sabe que os déficits aí de percepção e dos déficits desses mecanismos aí também contribuem, né, para a escoliose. Avalio também e consigo contribuir pacientes que têm perna curta real, então a gente faz um trabalho todo de palmilha para nivelar, e não somente para nivelar, para reprogramar todas as cadeias musculares desse paciente. Por quê? Existe um leque, um portfólio muito grande hoje de técnicas de confecção de palmilha, né? A gente tem palmilhas, desde palmilhas que vão estar atuando de forma mais mecanicista mesmo, né? Há palmilhas que a gente vai estar colocando informações onde eu quero mudar padrões de movimento através da percepção daquele elemento que está posto lá na palmilha. Então, eu consigo reprogramar uma postura também através das cadeias musculares, que vai ter uma repercussão aí do centro de massa, da melhora da congruência
biomecânica desse paciente, melhor de padrão de movimento. E também trazer uma economia de gasto energético, de fadiga, aquele paciente também que se queixa muito, ao fim do dia ele está esgotado. Nós precisamos ver todo esse sistema e todos esses mecanismos que são equilibradores da postura e do movimento, se não tem falha ou não estão gerando hipersolicitações ou hiperatividade ou grandes gastos energéticos para manter essa postura, manter essa postura e movimento em equilíbrio. E agora o mais interessante, Christian, que quando é muito comum no âmbito ortopédico, quando esse paciente nos chega em consultório aqui, ele tem cervicalgia, tem torcicolos recorrentes, tem dor de cabeça, tem dorsalgias, tem lombalgias, tem ciatalgias, uma hérnia de disco, uma reabilitação pós-cirúrgica, que ele passou por um processo que a gente precisa reconfigurar esse paciente, precisa reanalisar. Fez uma artrodese de coluna lombar ou fez uma prótese de coxo femoral, de fêmur, merece a gente fazer toda essa avaliação e ver como ficou o funcionamento desse paciente. Como ele funciona, não ficou uma perna mais alta, não ficou uma perna mais curta, está tendo um bom movimento, uma boa cinemática articular, está caminhando bem, faz uma baropodometria e verifica como é que está a estabilometria, como é que está a descarga de peso desse paciente, sobre a perna que está sendo reabilitada e até mesmo sobre a outra, que muitas vezes é comum que se tenha aí um efeito sobrecarga contrária à cirurgia, e é um pouco que ele já tem uma predisposição de uma artrose, uma compressão no alongamento medial do joelho, e ali ele bimba, ali ele é o estupim para aquele artrose e outro joelho. Então, as reabilitações também pós-cirúrgicas, ela merece muito toda essa visão, essa avaliação, do paciente. E não muitas vezes somente a gente está trabalhando ali de forma tão focada na reabilitação da coxa femoral que chegou do paciente. Então, botar esse paciente, montar ele por completo na sua frente, e verificar como ele está funcionalmente. Então, patologias podais todas que você imaginar, a gente consegue trabalhar com posturologia e confecção de palmilhas, patologias condrais também. Quando a gente fala já no âmbito neurológico, de transtornos neurológicos, dislexia, atraso escolar, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é muito interessante, eu falo isso muitas vezes em aula ou até mesmo nas lives, que normalmente aqui, nos transtornos neurológicos, se enquadra muita criança. Então, chega a mãe que vai vir até o seu consultório por um filho que tem um pé plano, por exemplo. Ela não está, ou uma má postura, ela não está uma criança muito cifótica, enfim, são coisas que a gente encontra muito, nessa faixa etária. E o que acontece? Eu, no meio da avaliação, lembra que eu conversei que a gente tem uma ficha de 4 páginas de avaliação? Eu pergunto, por exemplo, como está o rendimento escolar, se essa criança, como está a grafia dela, se ela senta próximo ou senta no fundo da sala de aula, se ela leva bilhete para casa, chamando atenção por falta de atenção. Sim. Porque muitas vezes o que pode estar relacionado aqui? Uma deficiência da musculatura extraocular, onde piora a caligrafia, ela não enxerga bem, ela tem dor de cabeça, é visualmente cansativo para ela tentar manter a atenção no quadro, então é mais fácil que ela disperse para o lado. Isso, muitas vezes, acaba tendo um mau diagnóstico, de alguns transtornos, como o déficit de atenção. Então, é sobre um âmbito muito grande que nós conseguimos olhar nosso paciente, dentro da posturologia e ajudar ele em vários aspectos.
Então, eu sempre falo, é como se nós fizéssemos um tanning, assim, um ajuste fino do nosso paciente, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, um melhor desempenho, tanto no esporte quanto de forma geral, e a redução, né, associada ao tratamento dessas dores aí. Então, a vida geral. Sim. A gente faz um repasso geral do paciente quando ele chega. E, para que fique muito claro também, né, com essa avaliação, eu preciso também, sim, colocar a mão no meu paciente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Obviamente que todas as técnicas de terapia manual, de quiro, de ósseo, de físio, de cinésio, enfim, elas são bem-vindas e podem estar dentro dessa avaliação. E aí você está potencializando todo o seu tratamento. Está colocando lá na potência máxima e esse paciente vai evoluir de uma forma mais rápida no seu tratamento. Então, aqui não existe nenhuma máxima dizendo que existe técnica sobre técnicas, né? E sim um conjunto, uma técnica integrativa, que essa é a proposta da posturologia integrada, onde você já pode usar o que tem e deve usar o que tem, na verdade, né? Com a visão, né? E o tratamento posturológico. A gente tem um canal direto, que é o Instagram também, né? Que é o @posturologiaintegrada, né? Ali a gente posta muita informações de curso. Inclusive, a gente está prevendo um curso para o fim de abril, tá? Com uma capacidade realmente pequena de alunos devido ao momento que nós vivemos, né? Então, existe a pretensão, na verdade, nós já estamos, são para 8 alunos, nós já temos 4 alunos inscritos. Para dia 18, 19 ou 20 de abril, não tenho essa data em cabeça aqui, mas se você entrar no Instagram da @posturologia.integrada, ali já tem um cartaz. Eu também vou estar subindo no meu Instagram pessoal hoje, dessa formação presencial. E ao longo do ano nós temos também, normalmente, 2 turmas que nós abrimos, onde a gente faz um método MPI, que é o método da formação online em posturologia. Então, são 10 módulos de aulas ao vivo, né, que nós fazemos para grupos também pequenos, porque a gente faz toda uma assessoria pós-aula para esses alunos. Então, não é só vir, dar o curso, né, desliga o computador e isso acabou. Então, a gente tem toda uma preocupação que aquele conteúdo que é passado, a gente faz momentos de mentoria, de assessoria depois, para tirar dúvida, e que o aluno tenha segurança de realizar praticar e realizar o seu tratamento em clínica de uma maneira muito concisa. Então, ótimo. Então, pessoal, os convites do Christopher, Posturologia Integrada, como é mesmo o Instagram? @posturologia.integrada. @posturologia.integrada, isso aí. Fantástico. Ali vocês podem conhecer os detalhes e os conteúdos, né? Porque o Christopher faz um trabalho muito bacana, né? Postando com uma frequência bem alta, conteúdos bem relevantes para quem trabalha com posturologia, tá? E vale sempre o nosso convite para a Semana da Fisioterapia 4.0, que vai acontecer semana que vem, tá? Falaremos de um assunto que acredito possa ser de grande relevância para este 2021 para todo mundo. Bom, então, Christopher, eu quero te agradecer por ter compartilhado esta visão extraordinária do trabalho de vocês que você está realizando.